Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias, clubista na área para falar de Corinthians. Pedindo logo para onde quer que você esteja vendo este vídeo, se inscreva no canal, assine o iPlus, siga a gente no Facebook. Eu não faço ideia de onde esse programa está aparecendo, mas eu já agradeço você ter parado para ouvir e ver. Porque sim, vamos discutir aqui se o Cássio é o maior goleiro da história do clube, porque eu já ouvi de muito corintiano, pode ser o seu caso, que não é o Cássio, é o Ronaldo, ou seria o Dida. E acho que o resumo da ópera, a briga fica entre esses três. O Dida talvez seja tecnicamente o melhor deles, tecnicamente, mas muito mais também pelo que fez depois, né? No Corinthians, foi pro Milan, seleção brasileira, um cara com um nome mundial muito respeitado, mas fiquemos na passagem dele pelo Corinthians, que não chega a 100 jogos, né? O Dida tem uma passagem quebrada, mais curta pelo Corinthians, porém extremamente vencedora, com o Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Mundial, sendo importante, inclusive, na conquista do Mundial, com atuações muito marcantes, inclusive na decisão. Um goleiro extremamente seguro e no Corinthians marcado por, basicamente, não ter falhas. O Dida foi de uma regularidade em altíssimo nível no Corinthians. Eu diria, inclusive, que a atuação dele, o período dele no Corinthians, para mim, foi mais importante e mais marcante que o do Ronaldo. Mas eu vou chegar lá. O Ronaldo é mais relevante, mais simbólico para o torcedor do Corinthians, primeiro porque ele era e é corintiano. Então, jogou no Clube do Coração, se dedicou muito mais tempo que o Dida ao Corinthians, né? Foram mais de 10 anos, é o recordista em jogos, a gente tá falando de um cara aí com uma história quase que inteira dedicada ao Corinthians, com uma personalidade muito identificada com o torcedor corintiano, diferentemente do Dida, né? Que já tem um perfil um pouco mais low profile ali, um cara um pouco mais caladão e tal, assim. O Dida, para ser ídolo, né, ele precisa de fato de muito título, de enormes atuações. O Ronaldo, a personalidade dele ajudava na construção da idolatria, além, óbvio, do nível das atuações. E no Corinthians ele foi bem. Porém, o Ronaldo no Corinthians nunca foi considerado o melhor goleiro do Brasil. Ele tinha, inclusive, um jeito até espalhafatoso de fazer algumas defesas e tal. Poderia simplificar algumas defesas e não fazia. Enfim, o Ronaldo, inclusive a história do Ronaldo na seleção, ela é basicamente nula, né? Porque o Ronaldo tinha concorrentes bem melhores que ele naquele período, por exemplo, o Zete. Então, só para ficar em goleiros do futebol paulista. Então, o Ronaldo nunca foi visto como o melhor goleiro do Brasil. O Dida foi, e em alguns momentos até melhor goleiro do mundo, quando foi pro Milan. E com justiça, diga-se passagem. Então, em termos de qualidade, eu nem coloco na mesma prateleira Ronaldo e Dida. Acho que o Dida tá numa outra prateleira. Mas a discussão aqui é o goleiro mais relevante, o maior goleiro da história do Corinthians. E aí tem uma mistura de qualidade, de conquistas, de personalidade, de atuações marcantes em jogos decisivos. Então, claramente, o Ronaldo tá num outro degrau no coração do torcedor corintiano, porque se identificou mais, né? Deu match, como diria os nossos amigos usuários de Tinder. Então, nesse ponto, o Ronaldo tá um degrauzinho assim, apesar do Dida ter título brasileiro, que o Ronaldo também tem, e ter o Mundial, né? O primeiro Mundial oficial da FIFA, um título que o Corinthians não tinha, um título gigantesco, muito simbólico no Brasil, no Maracanã, passando de times gigantescos do futebol mundial e do Vasco, que era um grande elenco do futebol brasileiro. Então aquele título é muito marcante e tem muito do Dida ali, obviamente um elenco muito forte. Então o Dida tem títulos maiores, mas no coração do torcedor, acho que num momento muito claro, ele vai lembrar muito mais do Ronaldo do que do Dida, até porque o Ronaldo seguiu trabalhando na imprensa, né? Tá sempre dando a cara ali e tal, sempre faz muita questão de falar do Corinthians. Então na memória do torcedor, o nome do Ronaldo segue muito vivo, o do Dida um pouco menos, mas o Dida foi mais goleiro do que o Ronaldo, acho que isso precisa ficar muito claro. Mas sim, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians e nessa disputa com o Ronaldo, inclusive, ele não só é maior como melhor. Acho que é indiscutível. O Cássio briga, por exemplo, com o Dida, para saber se foi o melhor goleiro da história do Corinthians, porque no Corinthians a regularidade do Cássio é num nível absurdo. Ele não só é o maior goleiro da história do Corinthians, como é o jogador mais vencedor da história do Corinthians, com 9 títulos, todos muito importantes, incluindo aí uma Libertadores inédita, um Mundial em que ele é protagonista, ele já tinha sido protagonista na Libertadores, né? Lembremos, ele estreia nas oitavas contra o Emelec, já fazendo grandes jogos. E basicamente em todo o mata-mata, o Cássio é decisivo ou tem atuações
muito importantes. Isso se repetiria no Mundial. Em 2014, junto com o Guerreiro, os dois principais jogadores no Brasileirão para o Corinthians, mesmo que o Corinthians não tenha sido campeão. Em 2015, ele chega a ter a titularidade questionada, mas depois bota tudo às claras e é campeão brasileiro, sendo fundamental. Volta a fazê-lo em 2017, também sendo muito importante. E nesse período, lembremos que em 2013, ele faz um campeonato paulista muito bom. E é importante dizer que, mas um paulista e tudo, existia uma hegemonia do Santos naquele momento e ganhar o paulista era muito importante. Então aquele título é muito importante. E depois o tricampeonato, que pode inclusive virar tetra. O tricampeonato, que não acontecia desde a época do Santos do Pelé. E tudo isso tendo o Cássio sempre como um dos protagonistas. Basicamente todos os títulos do Corinthians, todos os 9, o Cássio foi muito importante. Ou o principal jogador, como aconteceu, por exemplo, no Mundial, ou um dos, né? Na Libertadores, Brasileiro, papapá, Recopa e por aí vai. Então a gente tá falando do mais vencedor, do cara que mais vezes foi protagonista como goleiro e de um jogador fundamental e tecnicamente muito bom. O Cássio teve momentos ruins? Obviamente. O Cássio teve falhas? Obviamente. Mas na média, o Cássio é extremamente regular, obviamente, e num altíssimo patamar. E também um goleiro com uma personalidade muito identificada com o torcedor corintiano, né? Apesar de ser um cara mais discreto que o Ronaldo, ele também é um cara que dá a cara, é um cara que também se expõe, é um cara que representa muito o torcedor. Portanto, sim, você tá vendo neste momento o maior goleiro da história do Corinthians e um dos melhores. Top 3 fácil em termos de qualidade, aí você pode botar de repente o Gilmar, o Dida e o Cássio, não necessariamente nessa ordem, e tem outros, né, para você escolher aí. Mas o Cássio, sem dúvida nenhuma, é o maior goleiro da história do Corinthians e briga para ser um dos maiores jogadores. Não é o maior porque você tem caras simbólicos muito importantes, né, como Neto, Marcelinho, Sócrates, só para constar aqui. Então acho que o Cássio não é o maior jogador da história do Corinthians, mas é o maior goleiro. E em números, é fato, não tenho o que discutir, é o jogador com mais títulos e mais vencedor. Portanto, olha o patamar desse cara na história do clube. E é um cara que chegou em 2012, né? A gente não tá falando de um cara que tem 15 anos de história no clube e já é um dos goleiros que mais vestiram a camisa do Corinthians, com atuações muito emblemáticas, como eu disse aqui, né? Tem defesas muito emblemáticas, tem várias na final do Mundial, a defesa contra o Diego Souza no jogo contra o Vasco na Libertadores e vários outros momentos, né? Um jogador cresce muito em clássico, isso é muito importante, né? Jogos contra o Palmeiras, por exemplo, o Cássio tem atuações muito emblemáticas e isso constrói na cabeça das pessoas o tamanho desse cara. Então é isso. Nesse Polêmicas Vazias Clubista, sim, o Cássio é o maior goleiro da história do clube. Beleza? Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Onde tem que se inscrever, se inscreva. Onde tem que assinar, assine. E onde tem que ver, veja. Beleza? É nóis, tamo junto. Um abraço.